Fala, gente! Estamos dando início agora a mais um episódio do Tá em Casa. E hoje nós estamos aqui com o Christian e o Luigi. São sócios proprietários da WL Energia, uma empresa de energia fotovoltaica aqui de Brasília. Conheci o Christian em São Paulo, engraçado, né? Nós dois moramos em Brasília, mas nos conhecemos em São Paulo, em um curso que nós estávamos fazendo lá no G4 Educação, G4 Scale. Tivemos uma empatia e algumas interações aí ao longo dos dias de curso em São Paulo e acabamos formando uma amizade. Hoje eu sou cliente dele, esperando que ele vire meu cliente em breve também. E hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre essa revolução da energia fotovoltaica e qual é a influência que ela está tendo, não só na vida das pessoas, mas mais especificamente no planeta e mais dentro da nossa pauta também, dentro do mercado imobiliário. Então eu queria passar aí, Christian, a palavra para você e para o Luiz, para vocês se apresentarem, apresentar a WL Solar, né? Isso. Para a nossa audiência aí e vamos seguir com o papo para ver se a gente tira todas as dúvidas e esclarece todos os pontos em relação às usinas fotovoltaicas para o pessoal. Bom, gente, eu sou o Christian, sou o diretor e CEO da WL Solar, um dos sócios fundadores. Hoje eu toco a parte comercial da empresa. A gente começou tem 4 anos. Começamos voltados ali para a parte de energia sustentável mesmo. Trabalhava na loja do meu pai, que já é uma empresa que existe há bastante tempo aqui em Brasília, a WL Atacadista e a WL de Oliveira. E trabalhando lá, comecei a trabalhar em engenharia, tocava a operação de engenharia da empresa. Acabou que a gente finalizou todos os contratos da Neo Energia e eu precisava trabalhar em outra coisa. Aí eu abri a WL Solar, graças a Deus a gente cresceu bastante. Hoje a gente já tem mais de 500 obras instaladas aqui em Brasília na parte de fotovoltaica. Além disso, a gente também atua na parte de mobilidade elétrica, usinas de grande porte, comercial, essa parte. E nesse meio tempo, trabalhando ali, foi crescendo bastante, precisei trazer alguém para cuidar da parte operacional. Já que eu estava cuidando mais da parte comercial, não estava tendo tempo para cuidar das duas partes. Foi aí que eu trouxe o Luigi para trabalhar com a gente fez faculdade junto. Um dos motivos de eu ter chamado ele para Solar foi ter conhecido ele na faculdade, ver o tanto que ele era esforçado e vi que fazia sentido dele estar dentro da operação. Agora eu vou deixar ele se apresentar aí e falar um pouquinho dele. Você é formado em engenharia? Eu sou engenheiro eletricista, isso. Então, engenheiro eletricista. Somos colegas. Eu também sou. Então, engenheiro eletricista também? Somos 3. Boa curiosidade. O Alexandre também? Mecânico. Então, estamos numa mesa de engenheiros, hein? Bom, meu nome é Luigi, eu sou engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, tenho alguns anos já aí no mercado, porque antes eu já fui eletrotécnico. Apesar de formar, nunca atuar, mas eu já conheci ali o mercado da elétrica. Estou quase mais de 10 anos trabalhando com engenharia propriamente. Já trabalhei em algumas empresas, algumas multinacionais. Atuei numa empresa alemã de elevadores, um grande player aqui, supervisionava toda a região de Brasília. E acabou que o Christian, né, o convite dele a gente já conhecia em 2020... Cara, foi 2021. 2021. Ali no início da operação da WL eu vim, a gente conseguiu se unir muito bem, essa parte técnica operacional, ele na parte comercial, e desde então a gente está aí. Graças a Deus a operação tem crescido, temos ganhado notoriedade no mercado brasiliense, estamos aqui para poder fazer a diferença para Brasília e quem sabe aí para o Brasil todo. Um pouquinho da nossa história. Que legal. Christian, então a WL está com quantos anos? A WL Solar hoje vai fazer 5 anos. Tá? Rapaz, já é uma anciã então nesse mercado, porque a tecnologia é nova, 5 anos é uma anciã. Assim, existem algumas empresas que estão há mais tempo no mercado. Sim. A gente acabou entrando na era que foi a época de pico, né? Tiveram alguns ali que começaram antes. A gente começou quando começou a crescer bastante e graças a Deus deu muito certo. Acho que foi a época certa para entrar. Depois disso, teve alguma época ali que deu uma caída por questões, algumas mudanças de mercado, mas graças a Deus já voltou. Mudança de legislação também Isso. Houve uma mudança de legislação onde muita gente, cara, na verdade foi a própria, como é que eu posso dizer, o próprio mercado que queimou, né? O pessoal querendo vender mais começou a falar, cara, não vai mais valer a pena, não vai valer a pena,
botou isso na cabeça do cliente para explodir de vender, só que esqueceram que tinha o próximo ano para continuar vendendo. Né? Exatamente. Aí... Mas qual foi o reflexo disso assim na ponta? Porque eu fui um que quando estava colocando a minha energia fotovoltaica, ouvia muito isso. Final do ano agora vai mudar, e adiaram uma vez, adiaram 2 vezes, acho que adiaram 3 vezes, mas agora de fato mudou. O que mudou da legislação passada para essa, em termos de aproveitamento, né? Hoje, quando foi ter a mudança, a gente teve um crescimento muito alto do mercado, então, cara, demanda aumentando, o preço foi lá para cima. Mas basicamente a mudança seria a cobrança do fio B, que essa cobrança do fio B, na verdade, é a cobrança do transporte da energia que você injeta na rede. A partir do momento que você não está utilizando e gerando, você injetou na rede. Quando você vai consumir ela como crédito, você vai pagar ali uma parcela por ter utilizado a rede, como se fosse usado a rede de bateria, né, para sustentar aquela energia que você gerou. Você vai pagar pelo transporte dela. Isso mesmo. Seria basicamente isso. Só que a cobrança, ela é mínima hoje, principalmente quando você trata de geração no local onde você consome. É uma cobrança muito baixa. Então, assim, a legislação mudou para ser o quê? Antes você pagava a taxa mínima, correto? Que você já devia pagar, que deve pagar até hoje, que é R$100 ali, próximo de R$100. É 100 kWh para trifásico e muda para bifásico e monofásico. Aí eles mudaram para ou a cobrança mínima ou o fio B, o que for mais alto. Grande parte das instalações, o fio B dá mais baixo que a taxa mínima. Então continua a mesma coisa. Só que com essa mudança de mercado, como abaixou muito a demanda, o preço do kit afundou. Então o payback, o tempo de payback melhorou em relação a antigamente. Entendi. Então ficou mais vantajoso instalar hoje do que era antigamente. Tem uma mudança também de parque industrial, né? A tecnologia de painéis, né? De conversores, isso tudo também ganhou escala e barateou no preço final para o consumidor. Não é isso? Lógico que tem a diferença cambial, porque a maioria desse material ainda continua sendo importado, salvo engano algumas poucas fábricas no Brasil, não é isso? Mas como é que está esse comportamento? Como é que está isso? Eles inclusive representam uma fábrica brasileira que é a WEG. Né? A WEG, isso. Que é a maior hoje. Sim. Né? Apesar do mercado ter tido essa questão do reflexo do câmbio, né, aumento de dólar, tudo, acabou, como que o Christian pincelou, o preço do kit caiu drasticamente. Tem um instituto, que é o Instituto Greener, que ele é uma referência em termos de dados fotovoltaicos no Brasil. Segundo o Instituto Greener, do ano passado para esse ano, o kit caiu cerca de 35%. Então a gente observa que realmente teve uma redução de valor, por mais que o dólar deu uma variação aqui, muita gente se preparou para aquela lei, né, essa mudança de regulamentação que foi em 2022, iniciou em 2023, que foi a Lei 14.300. Então fez um estoque significativo. E como a demanda por conta comercial, do pessoal que vendeu mal lá atrás, eles tinham que escoar esse material que já estava em loco aqui no Brasil. Então foi um fator que acarretou. Então não teve tanta diferença assim. Tanto que se a gente observa estatisticamente os dados, a gente vai ver que teve até um crescimento, principalmente comercial. Exemplo disso é internamente nosso. A gente vendeu muito mais obras comerciais no ano passado. Mudança de lei? Perfeito, que em 2022. É até bom a gente esclarecer isso, porque para mim e para todo mundo que eu conversava, isso era meio que um monstro, né? Sim. O pessoal realmente, em vez de ser 1 para 1, vai ser 1 para não sei quanto, vai, em vez de payback ser em 3 anos, vai ser em 10. Então ficava aquela conversa. Então é importante vocês esclarecerem que não só ainda vale a pena, como hoje, se bobear, está mais vantajoso que lá atrás. E vale destacar uma coisa, porque esse assunto não é de hoje. Que a taxação do sol, né? Se a gente for ver ali a raiz mesmo da situação, foi até uma vantagem para nós, porque isso trouxe segurança jurídica para quem quer adquirir o sistema fotovoltaico ou quem já tem. Porque até então era só resolução normativa feita pela ANEEL. Agora a gente tem uma lei homologada pelo Congresso e que também foi sancionada ali pelo Executivo. Então quem tem hoje um sistema fotovoltaico está resguardado. Está mais estável, então. Perfeito. Então a segurança está jurídica mais maior. estável. Exatamente. Está regulado. Regulado agora. E pontuando essa questão do mercado estável, a gente conseguiu estabilizar o mercado tanto em questão de distribuidores como instaladores. Porque o que aconteceu? Quando deu esse boom, né, todo mundo ali correndo, vai taxar, cara, tinha distribuidor para todo lado, tinha instalador para todo lado. Qualquer lugar que você ia, tinha empresa de energia fotovoltaica, parecia distribuidor. Qualquer lugar que você vai. A impressão que eu tinha era essa. Cara, aonde você ia tinha. Cara, você tocou num assunto bem interessante, cara.
Mão de obra sempre foi um fator complicado no Brasil inteiro. Não estou nem falando de Distrito Federal. Né? Qualquer boom econômico que a gente entra em apagão de mão de obra por falta de formação. E a gente está numa mesa de engenheiros. A gente sabe que a carência de engenheiros no Brasil está deixando o Brasil nessa condição de oscilação. Vamos lá. Formação de mão de obra para instaladores, para esse contexto todo dessa indústria nova que está aí, que está tocando. Tá? Como é que está isso? Vocês têm conseguido, né, a oferta, a demanda, tem tido manutenção disso? Como é que é? Então, hoje, com esse crescimento, apareceu muito instalador de sistema fotovoltaico. Muita empresa e muito instalador. Só que muita gente sem capacidade. Porque, querendo ou não, vai aparecer, tendo aumento de demanda, o pessoal viu que estava dinheiro e aparecendo. A gente buscou fazer o quê? Sempre ter os nossos próprios instaladores ali dentro e sempre dar treinamentos para eles. Então, formação, a gente faz, a gente treina, a gente acompanha, a gente tem reciclagens de normas, normas de segurança. Se eu não me engano, o Luiz toca mais a operação, mas mensalmente a gente tem treinamento com a equipe de instalação, trimestral, treinamento mais aprofundado ainda, que a gente junta todos os instaladores, fala de norma técnica, boas práticas em instalação. A gente faz mensalmente para a equipe de projetos também, treinamentos ali nas normas da BNT, tudo isso a gente tem que ficar reciclando, porque não tem jeito. O mercado, querendo ou não, garante a qualidade do seu trabalho e, na realidade, o nome da tua empresa. Né? Então, é interessante porque nós, por exemplo, no mercado imobiliário, a gente tem uma constante preocupação de estar reciclando nossas equipes, né? Atualizando novas tecnologias e com certeza o parque industrial, tecnologias de placa, eu li recentemente que o aproveitamento das placas melhorou bastante, né? Então, são novas aplicações. Inclusive, né? Isso, perfeito, melhorou a eficiência. Aumentou a eficiência, o que a gente consegue? A gente acaba que a gente tem no mesmo espaço a gente consegue produzir mais energia. Então ficou mais fácil, a gente consegue, às vezes um telhado que antes você gerava 600 kWh mês ali, por exemplo, numa residência, você vai conseguir gerar 800, 900, entendeu? Isso alterou bastante. E isso é outro motivo da reciclagem ter que ser constante. A tecnologia está sempre alterando. Sim. Então a gente tem sempre que mudar, sempre que está treinando e tendo conhecimento para passar isso para o E hoje o mercado fotovoltaico é um mercado de tecnologia. Então, se a gente não tiver ali um desenvolvimento constante, aperfeiçoamento constante da equipe, cara, a gente fica para trás. Isso que o Christian pincelou é exatamente o que a gente tenta fazer. Apesar de ter algumas iniciativas por fora, por exemplo, o Senai é um baita de iniciativa, ou se a pessoa quer se desenvolver, tem muita coisa de internet, mas não é aquela coisa prática. Foi por isso que a gente desenvolveu meio que uma espécie de centro de treinamento interno para poder ir qualificando ali continuamente nossos profissionais. Legal. O Christian, eu queria voltar um pouquinho na concepção da AWL. Porque tem muita gente que assiste a gente que é empresário. Né? Eu vou me colocar aqui no lugar. A sua empresa também é familiar. Né? Você fez um spin-off da WL Oliveira, para fazer a WL Solar. Como é que foi essa concepção? Como que você pensou isso? Quando que eventualmente você e seu pai chegaram à conclusão que eu vou ficar aqui, você segue o seu rumo lá, porque eu sou de família... Quando é que a gente demitiu? Eu sou de empresa familiar e a gente vê uma série de desdobramentos dentro dessas empresas familiares, né? E bacana demais você ter feito esse spin-off da empresa e entender o seguinte, nesse início seu, como que o nome da WL Oliveira, de 54 anos de mercado em Brasília, influenciou comercialmente no seu negócio? Porque vocês geraram uma credibilidade ao longo de muitos anos, né? E querendo ou não, essa credibilidade foi passada para você, mas ela foi efetivamente transferida, porque muitas vezes o cara olha para você e fala assim, para ele é fácil, ele tinha uma empresa já de material elétrico, então já tinha clientela. A gente que está lá dentro sabe que não é assim, né? Então, para esclarecer para o pessoal aí. Então, quando eu comecei a Solar, como eu falei, eu trabalhava na parte de engenharia porque o grupo WL tinha a WL Construções e a WL de Oliveira. A WL Construções praticamente prestava serviço para a SEB na época, né? A gente fazia manutenção em rede energizada e poda de árvore, também em rede energizada. Eram dois campos ali de trabalho.
Assim que finalizou o contrato, eu voltei para a loja. Eu sempre trabalhei na loja, desde os 8 anos de idade, desde criança eu trabalhava lá. Comecei martelando as plaquinhas lá de endereço, fui trabalhando, ficava no estoque, conferência, venda, eu já passei em todas as partes. Graças a Deus meu pai me deu essa oportunidade. Quando eu voltei para a loja, eu vi que assim, eu queria mais que aquilo, porque eu era formado em engenharia elétrica. E eu vi esse campo de energia sustentável, pensei nessa área, não vou ser hipócrita, eu vi que estava crescendo, então seria algo que eu tinha probabilidade de ganhar dinheiro. E resolvi abrir a WL Solar. Eu falei com meu pai, ele falou, cara, dou todo o apoio. Eu comecei a WL Solar dentro da WL Atacadista. Eu tinha minha mesa, eu trabalhava lá sozinho, fazia projeto, vendia, levava material, comprava material dentro da WL, levava, transportava, acompanhava a entrega. Por isso que eu acho massa essa história. Então assim, foi se desdobrando e foi dando certo. Eu pedi permissão, né, claro, porque a loja não é só do meu pai, tem minhas tias, pedi permissão para todo mundo para usar o nome, eles autorizaram. Porque assim, eu ia ter uma credibilidade muito grande com isso. Só que ao mesmo tempo que eu tenho a credibilidade, eu tenho a responsabilidade de manter o nome. Perfeito, exato. Entendeu? Então, assim, foi algo que também pesa. Eu não poderia usar o nome, vender e me instalar e fazer algo mal feito. Então, eu sempre bati muito dessa tecla de, cara, a gente tem que entregar o melhor, o material é melhor, por isso que a gente, desde o início, a gente utiliza VEG. Então, cara, eu sempre bati nisso. Nunca instalei sistema, cara, porque era mais barato, não. Eu ia atrás do material que era o melhor, fazendo a melhor instalação com o melhor projeto dentro do possível. Claro, já melhorei bastante desde o início. A equipe melhorou bastante, veio chegando mais gente, o Luigi. Hoje a gente já tem mais projetistas, já tem pessoal de pós-venda, a equipe comercial já é bem maior. Então, assim, não é fácil, porque é melhor porque você consegue utilizar o nome, mas dificulta muito pela responsabilidade que você carrega. Porque imagina, eu chegar num cliente do meu pai, lá da loja, da WL de Oliveira, eu vou fazer uma instalação para ele e faço uma cagada. Aí eu sujo o nome dele e o meu, entendeu? Aí ele para de comprar nos dois. Mas assim, é bom, mas dá uma dificuldadezinha. Mas tem a questão de maturidade, né? Desculpa, tem uma questão de maturidade, né? Também. O teu negócio, apesar de você ter herdado um nome, né? Um nome literalmente familiar, porque envolve tios e tudo, mesmo caso do Léo, né? Mas tem uma questão de o amadurecimento do negócio era um negócio completamente novo para tua família também. Sim. Porque o negócio era elétrica, não era energia. Hoje você é um produtor de energia. Sim. Né? Então é importante saber que é outro business. São negócios totalmente diferentes. E aí você foi achando a maturação do teu ponto de equilíbrio aí com a tua equipe, com o teu treinamento, né? Lógico, sempre fazendo referência ao nome, mantendo a qualidade do nome. Sim. Né? Isso é muito legal saber, até para o público que está assistindo a gente, para os nossos seguidores, se podemos chamar assim. Audiência. A nossa audiência. Mas é importante saber porque é um mercado também, como você mesmo falou, que entrou muita gente e saiu muita gente. E esse mercado, que é um mercado que a gente também sofre com isso, são os oportunistas. Perfeito. Né? Então, mostrar que a WL tem hoje, eu chamei ela de uma empresa anciã com 5 anos, mas é uma empresa madura, porque consegue entender o processo todo de consumo, né, de entrega e de consumo do cliente. Sim. Isso é muito importante. Mas eu queria saber de você o seguinte, vamos lá, eu vou falar um pouquinho mais de cliente agora. Vamos lá. Tá? Vamos. Mercado residencial, mercado comercial, eu queria que você segmentasse isso para a nossa audiência entender, porque como o Léo falou, nós temos muito empresário que nos assiste, mas a gente também tem o usuário final que está em dúvida, porque todo mundo avalia a pena a energia solar. Por que não vale agora? E se vale, por que vale? Exatamente. Né? Alexandre, você fez a mesma pergunta que eu ia fazer, só que de uma forma diferente. O que eu ia colocar em relação à mesma pergunta a maioria das pessoas faz a energia fotovoltaica para economizar dinheiro. Isso. Né? Que tem um payback bom, geralmente em 3 anos, você vai usar por 25, então é um negócio legal pra caramba. Mas, tirando a parte da economia financeira, o porquê uma pessoa deve colocar uma usina fotovoltaica ou na sua residência ou no seu comércio, etc. Cara, a mesma pergunta. eu vou falar mais da parte, falando de residencial e comercial, falar mais da parte do porquê alguém comprar. E vou deixar o Luiz tocar mais na parte técnica. A gente tenta buscar clientes, buscar venda e instruir o cliente a colocar o sistema fotovoltaico, não pelo, como é que eu posso dizer, não pelo payback, entendeu? Assim, não, meu retorno de investimento vai ser rápido.
Porque a gente já sabe que o brasileiro busca isso. O brasileiro ele é um cara que quer ali o retorno de investimento rápido, não faz sentido um retorno de investimento devagar, é acelerado. Mas, cara, de ter o conforto de utilizar o que você realmente quer dentro da sua casa. Entendeu? Porque, cara, muita gente constrói uma casa ou compra uma casa, vocês sabem melhor do que a gente, vocês estão ali na linha de frente imobiliária. O cara, às vezes, para comprar uma casa, foi a vida inteira que o cara trabalhou. Ele tá... Não sei como é que eu posso nem dizer. Ele chegou ali no ápice da vida dele, dependendo da casa que ele comprou, da família, ter alguma coisa para os filhos, para a esposa, tudo isso. Só que aí o cara gastou um dinheirão na casa, construiu a vida inteira para chegar, não vou usar ar-condicionado porque senão a conta de luz vai vir cara. Exatamente. Entendeu? Cara, instala o sistema, você vai estar ali com o sistema instalado, você vai poder utilizar o que você quiser na sua residência, não vai se preocupar com nada. É um conforto, a gente tenta levar um conforto para o cliente, entendeu? É responsabilidade social também, com sim, claro, sustentabilidade também do meio ambiente, isso conta muito. Cara, toda essa gama, entendeu? Não buscar só falar sobre o payback, mas você está ajudando o mundo, está com energia sustentável, está gerando conforto para sua família, você vai viver despreocupado. Você pode, às vezes, até integrar com a parte de carregador elétrico, instalar um carregador veicular e gerar sua própria energia e não pagar a recarga do seu veículo, que também está sendo sustentável. Não, calma que esse assunto eu vou pegar ainda. Calma que esse assunto eu vou explorar. Vai gastar gasolina. E assim, já no âmbito comercial, a gente busca levar uma previsibilidade para a empresa. Entendeu? Porque, cara, o empresário tem um custo fixo muitas vezes ali da energia que come a margem de lucro dele, que a gente sabe que não é alta no Brasil. Ele instalou um sistema, um investimento, retorna rápido, ele tem um custo fixo que ele não vai ter mais e aquilo retorna como margem de lucro. Chega no final do ano, chega ali na contabilidade, você vê que sua margem está muito maior. Entendeu? Isso é melhor para qualquer coisa. Com a margem maior, você tem um lucro líquido maior, você consegue financiamento mais fácil, você consegue linha de crédito mais fácil, seus resultados são melhores, se você quiser vender a empresa, fazer qualquer coisa, vai ser melhor. Entendeu? Não, no residencial, eu acho que no residencial o Léo pode estar até falando melhor do que eu, porque trabalho mais na área de casas. Ela a energia solar, né, tanto no aquecimento quanto na fotovoltaica, ela é um aumento de velocidade de venda, né, Léo? Sim, é igual opcional de carro, né? Você comprou uma casa sabendo que você não vai pagar energia. Provavelmente você valoriza seu imóvel. Você valoriza. E ela é um plus, decisivo. Né? Cara, e querendo ou não, a gente fica mal acostumado. Né? Vocês até me ajudaram pra caramba lá com um problema que eu tô tendo lá em casa, um problema fotovoltaico lá de casa. O João deixa tudo ligado o dia inteiro, é isso? Não, pior que não. Depois que eu fiz minha obra, a única coisa que eu me arrependi de não ter colocado na minha casa foi a energia fotovoltaica. E com quase 1 ano e meio, com 2 anos de casa, eu coloquei a energia fotovoltaica. E você fica mal acostumado, cara. Porque a conta, você vai pagar 10% do que você pagava antes, praticamente, né? E aí do ano passado para cá, velho, eu vi a energia aumentando mês a mês. Tô sem baixar e nenhum tipo de aumento de consumo. De mudança de estilo de vida, né? Que eles falam assim, quando você coloca fotovoltaica, aí você deixa a luz acesa. Geralmente o pessoal dá uma desleixada. Exatamente. E pior que, sim, não vou te dizer que não acontece, mas não tinha justificativa para aquele aumento absurdo. E a sensação que você tem, voltando para o comercial aí que você colocou, é que você está rasgando dinheiro. Entendeu? Eu pagava 10% do que eu pago. Agora está aumentando. Voltou o consumo? Não, velho. Por quê? Porque na realidade você começa a se reeducar, né? É isso. Aí você fala assim, não, né? A sensação que você tem é de você estar rasgando dinheiro. Então quando você coloca a fotovoltaica, você tem a sensação de que você está gastando à toa, algo que você não precisa gastar e que aumenta a margem de lucro do empresário e reduz o custo fixo do morador, pessoa física, né? E agrega muito valor para a pessoa, porque imagina a situação do cara poder colocar uma adega na casa dele, poder ligar a sauna, poder ligar a piscina no final de semana e sem a preocupação de no final do mês, cervejeira, no final do mês ter uma surpresa. E é interessante que você falou, Léo, tem uma universidade, se não me engano é a Universidade de Beckland, que fez uma pesquisa que imóveis com fotovoltaico tem uma valorização de até 15%. Olha que legal, cara. Então você já percebe que no mercado imobiliário, além de ser uma tendência sustentável, né? Vocês vão saber disso melhor do que a gente, nossa audiência aí, que hoje é uma tendência verde, né? Um ponto de realmente atenção, tem uma valorização em contrapartida do imóvel. Um outro detalhe também importante que poucas pessoas às vezes destacam
é que quando você adquire seu sistema fotovoltaico, seja para sua residência, seja para o seu comércio, você fica livre das variações tarifárias de bandeira. Hoje a gente está numa fase boa, né? Tá tendo chuva e adoidado, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Verdade. Período de seca e energia elétrica, dependendo do modelo de negócio, falando de um âmbito comercial, pode ser 40%, 50% ali do custo fixo de uma empresa. E para residencial, a gente sente. Eu moro em apartamento. Isso só contando inflação energética. Minha conta aumentou 20% de um ano para cá. E isso porque não teve nenhum fato considerável. Você fez uma consideração importante. A gente fala, é muito fácil falar em energia fotovoltaica para casa, para a indústria, né, para o comércio, quando tem, logicamente, situado numa área independente. Mas vamos lá, apartamentos, condomínios verticais, tá? Apartamentos individuais, salas comerciais como essa que a gente está aqui. Como é que esse público conseguirá acessar esse tipo de tecnologia? A gente tem uma modalidade que chama EMUC, que é empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Como que funciona? Imagina que aqui esse edifício que a gente está, ele decida instalar uma usina e através da produção de usina ele vai ratear entre os condôminos. Esse é um primeiro modelo. O segundo modelo seria através das famosas fazendas solares, aonde o indivíduo aqui, que ele já está com a conta no nome ou no CNPJ dele, ele vai comprar os créditos com um desconto ali de 10%, 15%, dependendo do valor do mercado. Ou, se ele for um morador, né, de uma cobertura privilegiada e o condomínio disponibilizar uma área para ele, que seja dele, ele pode instalar também. Então a gente tem essas três modalidades. A gente tem mais um caso também que, por exemplo, dependendo se for empresa, residência, às vezes a pessoa pode ter outro telhado. Isso. Necessariamente ele pode ter uma chácara, por exemplo, mora num apartamento, mas tem uma chácara. Né? Ele vai montar uma usina ali em cima da chácara dele, onde ele consegue abater o consumo da chácara e também do apartamento. Ou da empresa, às vezes são filiais. Sim. Ele monta um sistema no centro de distribuição e abate lá, alguma coisa desse sentido. É o autoconsumo remoto. Tem que ser o mesmo estado? Tem que ser o mesmo necessariamente o mesmo estado e mesma concessionária de energia. Mesma concessionária de energia. As contas têm que estar no mesmo CPF. Mesmo CPF ou CNPJ. Os imóveis têm que ser de propriedade da pessoa ou não? Não tem necessidade. Vou dar um ele vai ter que alterar a conta de luz no nome dele. Então, provavelmente, ele vai ter que ter um documento de posse, de aluguel, alguma coisa, ele vai ter que ter. Mas não precisa ter a propriedade. Não, dele em si não. Exemplificando, só para ficar mais fácil através de uma colocação, imagine que esse escritório aqui é o do Léo. E ele tem lá na casa dele. Apesar do escritório estar no nome da empresa e a sua casa estar no seu nome, aí você escolhe ou muda a sua casa para o CNPJ aqui da empresa, do escritório, para receber os créditos. A conta de luz, né? A conta de luz, ou vice-versa. E aí faz o crédito. Perfeito. Excelente. Vamos lá. Como a gente precisa falar para atingir o maior número de pessoas, que esse é o objetivo da tecnologia, é a escala. Certo, né? E aí, quanto menor o usuário, o ocupante ali de uma birosquinha ter acesso à energia solar, seria um mundo ideal, né, para todos, para a indústria, para o ambiente, para todo mundo. Quero saber de você o seguinte: quais são os pontos de viabilidade para esses projetos? Vamos supor, o Léo tem uma casa lá de 600 metros, tá? Tem um consumo de R$1.000 de energia por mês. Qual é o ponto de gasto que começa a valer a pena para essa pessoa instalar uma usina ou, enfim, um painel? Alexandre, hoje, partindo do ponto de viabilidade financeira, cara, a partir de R$300 está valendo a pena. Entendeu? Já é importante para o nosso audiência. Porque muita gente acha que assim, energia solar é para quem consome muito. Tem uma mistificação de que é caro. É uma estrutura. Engenheiro. Falou engenheiro, cresceu o preço. Depende do quanto que você vai gerar, né? Porque assim, hoje. Quanto que gera e quanto consome, né? Quanto menos você consome, menor vai ser o valor do seu sistema fotovoltaico. Sim. Menos placas você vai precisar, o inversor vai ser menor. Então, assim, o preço fica mais barato. E assim, muita gente fala, energia solar é para quem é rico, energia solar é muito caro, não é para mim, é para empresa, é para casa gigante. Não é, cara. Hoje, energia solar, se você for pegar um financiamento, você consegue passar o financiamento mais barato do que você pagar na conta de luz. Entendeu? Antes a gente não conseguia isso. Sim. Pelo valor que era o sistema fotovoltaico. E hoje tem linhas de crédito específicas para isso? Tem bastante. Cara, todo banco que você for hoje tem linha de crédito específica. Existem algumas mais específicas ainda com taxas menores, né? Que é BNDES, Finame, essas coisas. Mas que não vai ser tão fácil para o residencial, né? Comercial, agro, aí já faz mais sentido. Indústria. Isso, indústria também, mas residencial, existem linhas específicas no próprio banco ali, privado, que
faz isso daí com taxas menores do que praticadas no mercado, já facilita bastante. Carência também, até 120 dias, 180, dependendo. E vale tanto a pena que até residências, né, que a gente chama ali popular, Minha Casa Minha Vida, agora recentemente saiu, se não me engano, mês passado, né, o Minha Casa Solar, que as casas do Minha Casa Minha Vida já vão ter que ter fotovoltaico, porque compensa tanto que mesmo que o teu consumo seja baixo, dada a redução, né, que a gente tocou outrora do valor do kit, já compensa. É interessante isso, é muito interessante isso, porque na realidade as pessoas não percebem. Quando a gente investe em energia solar, na realidade a gente está fazendo um papel que o Estado já não dá mais conta de fazer, que é um investimento na produção. Sim, né? sim. A gente já não tem mais espaço para tantas hidrelétricas, né? O Estado já não tem mais espaço, capacidade de investimento, de produção de tanto fotovoltaica quanto eólica, quanto de marés, né? A maremotriz. Então, assim, na realidade a gente está privatizando o sistema, né? São micro contratos, vamos dizer assim. Essa né? tua consideração é excelente, porque exatamente chega no chega no grande nome, que é a geração distribuída. Exatamente. A geração vai ficar distribuída. Você não precisa Você centralizar. descentraliza, Vai ter né? Você consegue gerar isso. energia em pontos distribuídos e facilita. Isso daí, e você vai entendeu? evitar os grandes apagões, na realidade, né? Que quando essa malha, quanto mais crescer, né, o operador do sistema agradece. Isso que eu te falei, isso tira a sobrecarga do sistema? Tira ajuda, muito. ajuda, mas a gente também tem um ponto que chega a ser arriscado, tá? Por quê? Eu não vou ser hipócrita de falar, eu vou falar o que realmente acontece. A gente pode chegar num ponto de geração, claro, isso, a geração ela vai ter que crescer muito para isso, já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, mas isso também interfere muito ali em materiais de qualidade, essa questão, tá? E controle também da parte do sistema... Regulação. Isso, de tudo. Pode chegar num ponto que caso ocorra um afundamento de tensão, todos os sistemas fotovoltaicos eles são programados a desarmar a certo ponto ali de tensão. Ele desarma junto. Então você vai afundar a tensão mais ainda. Você vai piorar o apagão. A curva piora. Piora, entendeu? Então assim, é por isso que a gente tem que ter a questão de regulamentação, o acompanhamento ali da Agência Nacional, tudo que tiver ali no meio para controlar isso e a qualidade do equipamento que está sendo utilizado, entendeu? As proteções corretas, as instalações corretas, mas a gente ainda está longe disso acontecer, entendeu? E a gente tem tempo de regularizar o nosso sistema para que isso não ocorra, para aprender com quem já aconteceu, né? Mas... Legal você falar isso, porque né, muitas vezes tem muitas pessoas que demonizam as agências reguladoras, né? Não, e na realidade a presença da agência reguladora, na realidade, ela traz benefício. Tem que ter, cara. Isso. Tem que ter, não tem como. Se a gente não tiver algo que regule, também fica sem sentido, né? Vira uma bagunça. Tem que ter, claro, tem que melhorar, com certeza. Mas vai ter que existir, não tem jeito. Muita gente reclamou, cara, vai ter lei, que não sei o que, não sei o que. Cara, todo mercado tem dificuldades, tem que se virar, não adianta nada você ficar chorando sentado. Vai ter que se virar. Desculpa. Vai. Eu ia colocar o rumo da prosa aqui, porque eu sou um pouquinho, como eu sou o mais velho da mesa, eu vou falar aqui da época da lâmpada Osram, da Philips, né? E de tungstênio. Mas depois veio a revolução da lâmpada eletrônica, vocês vão lembrar na época, talvez o Léo talvez lembre mais. Famosa incandescente. Eu não lembro não. Tirou a incandescente, lembra? Que nós estávamos vivendo o apagão. Sim. Tá? Aí vieram as lâmpadas eletrônicas, todo mundo lá foi lá comprar no Carrefour as lâmpadazinhas, tá? Depois veio a revolução do LED. Perfeito. É isso? Agora nós estamos aí na terceira, quarta onda de transformação elétrica, né? Que é o fornecimento fotovoltaico, que é onde vocês atuam. Mas nós já estamos descendo a onda também do carro elétrico, porque o carro elétrico influencia no nosso mercado imobiliário, porque hoje, por exemplo, eu moro em um apartamento em que já tem, desde a construção, desde a concepção do projeto, a unidade individual de garagem para consumo elétrico. Tá? Mas vamos falar aqui da Asa Sul, que em muitos casos aqui os prédios não têm garagem.
como é que vocês veem soluções? Cara, a gente vai entrar no assunto polêmico. Entendeu? É polêmico. Eu falei que eu ia entrar. Eu avisei. A gente vai entrar no assunto polêmico. Por quê que eu digo isso? O tanto de problema que a gente está tendo com a gente. Exatamente. Mas eu cutuquei para isso mesmo, tá? Já Porque tem o que acontece? Tem muitos condomínios que não se prepararam nem em termos de conhecimento. Perfeito. Tá? E o morador já está adquirindo hoje um carro ou híbrido, plug-in, né? Ou um elétrico mesmo, e não tem instalação. E já virou uma exigência do mercado. A gente estava falando aqui da valorização desse instituto, tá? Uma exigência do usuário, ele precisa viver. Você Cara, tocou eu num- tenho, só para complementar, eu tenho um cliente que nós estamos vendendo uma cobertura na Asa Norte que ele teve que fazer o projeto do prédio, Exatamente. tudo. É Porque não justamente tem por isso que eu tô falando da polêmica. Ele teve que fazer. É justamente disso que eu tô falando da Hoje, polêmica. hoje a gente atende já, inclusive, prestando tanto que uma outra atuação da WL, né, é a parte de mobilidade, que é através da WL Mobility. Então a gente já tem alguns condomínios que a gente vem assessorando. E esse é um cenário um pouco nebuloso. Por quê? Porque o morador ele adquire com todo o direito o veículo elétrico dele, mas o condomínio, principalmente aqui na zona central de Brasília, Asa Sul, Asa Norte, ele foi projetado, mas ele não contava com aquela energia que ele precisaria requerer a mais. Então, cabeamento, proteção, não tem. Dentro disso, a gente pode ter dois cenários. O primeiro cenário vai ser um cenário onde o condomínio vai ter que se readequar eletricamente. É uma obra que vai ter um dispêndio ali de Vai ser grana, muito né? caro. Cara, a gente já vê isso acontecendo quando a pessoa quer pôr ar-condicionado. Ar-condicionado, perfeito. Que aumenta a O demanda carregador, a elétrica. potência dele é maior. É maior e é uma uma utilização confusão. São contínua. vários chuveiros. Perfeito. É uma confusão, cara. Nossa E o Senhora. segundo cenário seria, na verdade, 3 cenários. O segundo cenário seria através de uma solução de controle de demanda. Como é que ela vai fazer? Basicamente, você vai poder instalar os carregadores dentro desse ambiente ali coletivo. Só que o que vai acontecer? Esse sisteminha, ele vai ficar monitorando. No momento em que o consumo comum... O que é o consumo comum? É a mulher que está lavando roupa, o camarada que está cozinhando, tomando banho. Esse consumo comum vai ser priorizado ao invés do carregamento veicular. No momento em que aquele momento de pico abaixa, ele vai lá se e libera mais lança potência para os carregadores. Esse seria um segundo cenário. Para todo mundo dentro do condomínio, por mais que o tempo de carregamento aumente, mas todo mundo vai poder ir comer a fatia do bolo. E o terceiro cenário seria o cenário de eletropostos. Aumentar a infraestrutura na cidade. Se o meu condomínio não pode me atender, o que eu vou fazer? Procurarei um lugar próximo ao meu imóvel. ao Poxa, meu Gabriel, carro. Deixa eu te fazer uma vertente que eu já discuti bastante sobre esse assunto. Eu tenho um carro híbrido plug-in. Estou pensando em comprar um carro elétrico, a gente estava aqui discutindo antes, mas eu penso e leio bastante antes de tomar esse tipo de decisão. Tá? Alguns condomínios eles não têm capacidade para ter todas as vagas elétricas, porém ele pode criar um eletroposto dentro do próprio Perfeito. condomínio. Isso. Ou seja, o teu vizinho vai lá, carrega, tira o carro que ele está pagando e você vai e carrega. Você cria um eletroposto por prédio. A gente já... É uma das possibilidade. soluções A gente já falou. talvez mais palatáveis e A mais gente fáceis de tentou, serem a gente acessadas. já tentou fazer esse modelo com alguns condomínios. É muito viável, tá? Só que quando a gente tenta montar uma vaga que ela é comum, para várias pessoas, a gente entra na questão do uso. Né? Muitas vezes um condomínio vertical vai ter muita gente, às vezes tem 5 carros elétricos ali, 6 carros elétricos, tendo um carregador vai ficar um pouco difícil. A gente poderia colocar um carregador de carga rápida. Só que a gente tem que analisar também se o prédio sustenta, se tem demanda, se aguenta. Então a gente entra em várias questões técnicas. Tem a questão da cobrança. A cobrança. A Isso. gente já situou isso para alguns condomínios não quiseram, porque falaram, cara, vou ter problema com contabilidade, alguma coisa, tem que resolver, tem que formatar. É algo que é possível de fazer, mas tem que formatar, tem que ter um planejamento para fazer. Você até citou algumas questões de alguns prédios que estão sendo construídos com vagas. E a gente já viu do prédio que é construído com vaga para carro elétrico não sustentar se tivesse todos os carregadores. Assim, claro, Exatamente. Cara, é um universo meio... Tem uma variação de potências de De carregamento. potência instalada, de carga Então, instalada. Um quer colocar 22, outro quer colocar 7, outro quer E por colocar norma, 6. a gente tem que considerar o fator de demanda do carregador veicular como um. Unitário. Então, se a unitário. potência é 22 kW, você vai considerar no cálculo da carga, né, para 22. desenvolver a 22, você não tem ali É de fator de 22 pra demanda. baixo. Você não tem fator de demanda para calcular isso. Então, assim, dificulta um pouco. É claro, vai ser muito difícil você chegar num prédio que vão ter 300 moradores com carro elétrico, 300 instalados, 300 carregando ao mesmo tempo.
vai ser quase impossível isso acontecer. Hoje no meu mas prédio de cerveja eu dificulta. devo ter... São 36 unidades, eu já tenho no prédio uns Deve 10, 12 carros. Já representa bastante, cara. Um ponto de atenção para o controle de demanda. É muito carro, cara. É muito carro. Porque dentro disso, a gente vai ter aquele problema que é o seguinte, imagina que esses 10 carros, pegando o exemplo do Alexandre, vai estar carregando simultaneamente. Se não tiver um controle de demanda ali, uma solução similar a essa, o disjuntor do apartamento do Alexandre lá, do reloginho, daquela caixinha, não cai. Porém, o barramento que alimenta outros apartamentos, aí ele cai. Porque tá tudo interligado. Exatamente. Isso daí pode dar uma confusão grande. E tem a questão do consumo inteligente, né? O horário, você pode hoje, a tecnologia está evoluindo tanto que assim, você programa no teu carro que você quer que ele consuma aquela energia para carregamento da 1 da manhã às 3 da manhã. Que é o horário que tem menos consumo. Você consegue. E, teoricamente, eu não sei se a energia está mais barata nesse horário. Cara, hoje depende muito do qual a forma de fornecimento de energia do condomínio. Geralmente no condomínio, se for principalmente condomínio residencial, não muda. Ele vai ser por volta de 90 centavos, 98. Agora, se for algum local que esteja no grupo A, já vai estar no horário mais barato. Sim. Entendeu? Então, assim, o ponto é o mais caro, o fora ponto é o mais barato. O ideal seria carregar no fora ponto. Entendeu? Quando você parte para alta tensão. Outro ponto sério na questão de condomínio. O negócio é que todo prédio agora será alta tensão. Vai ter que ser. Vai ter que Não ser. vai ter hora nenhuma. Outra questão que a gente entra, cara, que é muito polêmico também de carregador, que a gente já bateu em alguns condomínios, já tivemos algumas conversas com alguns condomínios sobre isso, é que, cara, quando você vai instalar um carregador no condomínio, você está utilizando a área do condomínio. E muitas vezes o pessoal vai instalar com mais barato. E, cara, a qualidade da instalação interfere em tudo. Às vezes o carregador pode pegar fogo, só que você vai botar fogo no condomínio, você não está botando na sua casa, que já é preocupante você botar na sua casa. Agora imagina um condomínio onde você está botando outras pessoas em risco. E tem uma observação aí, porque, por exemplo, fotovoltaico, solar, energia solar, vai um técnico da Neoenergia lá vistoriar para trocar o medidor do cliente. No carregador não tem ninguém. Não que essa vistoria seja muito... Questão de regulamentação, tá vendo? A gente está voltando ao setor de regulamentação da questão desses postos elétricos também. Sim, isso vai precisar, porque, querendo ou não, por exemplo, São Paulo já começou a ter uma normativa sobre isso. E travou muita coisa. Diga-se de passagem, que ela tá assim, ela descabível. Bem descabível. Fora da realidade. É um negócio fora da realidade, já está tendo discussões, tanto que nem tá valendo ainda. Está em consulta pública. Está em consulta pública. Eles estavam colocando algumas questões. Novo pra todo mundo, é algo novo, entendeu? Eles estavam colocando algumas questões que seria totalmente inviável você carregar um carro num prédio. Era impossível. Sim. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ir por essa via, a gente tem que especializar o mercado. Trabalhar de maneira correta. A gente já tem que emitir ART para instalação. Às vezes, muita gente que instala, quando o pessoal vai atrás mais barato, não tem ART, não tem um engenheiro responsável, não tem nada. A empresa então, não é credenciada no CREA. A empresa também não é credenciada no CREA. Então isso é muito importante. É tudo toque importante para fiquem atentos aí. Pessoal, procurem empresas sérias. É muito preocupante. Vocês têm algum selo, alguma instituição que valide as empresas de vocês? Vamos supor, não é uma ISO, mas enfim, uma associação de instaladores. Hoje a gente tem as associações, né, tanto de proprietários como de fabricantes de veículos elétricos, mas também a gente tem as fabricantes de equipamentos de carregadores. Hoje a gente é integrador, VEG oficial, a gente tem curso com eles, a gente tem que... Como se fosse uma prestação de contas, mostrar ali como é que é feita a instalação, o pessoal dá uma olhada, isso, eles tem auditoria deles, tem auditoria para saber o que está ocorrendo, até porque a gente está vendendo produto deles, né? Eles têm que saber o que está acontecendo. Então, assim, isso é muito importante. E, cara, até na qualidade do carregador que você está colocando na sua casa, às vezes a instalação pode ter sido feita correta, mas o cara comprou um carregador que, cara, foi ali no AliExpress, pediu um carregador que nunca nem viu a marca, botou para instalar, cara, é arriscado, entendeu? É arriscado. Ô, Christian, eu vou voltar para casa aqui, tá? Tirar um pouco a atenção deles aí e voltar para casa. Você vai descomprimir. A gente até estava discutindo isso outro dia. Na hora de instalar, hoje você tem um sistema fotovoltaico que tem um inversor e você tem um sistema fotovoltaico que ele tem um mini inversor por placa. A gente estava até discutindo, o inversor na casa, muitas vezes você vai instalar, não, aqui não, porque vai ficar feio e tal, não sei o quê. Então, fora essa vantagem estética, qual é a diferença entre
a placa que tem o microinversor, um para cada placa, e o sistema, como da minha casa, por exemplo, que todas as placas estão ligadas num inversor grande. Cara, hoje a gente tem as duas possibilidades, tá? As duas tecnologias são tecnologias muito boas, claro, dependendo do material que você vai escolher, né, para ser utilizado. A grande vantagem do microinversor é o quê? Ele está no seu telhado, se tratando no âmbito de casas, né? Está no telhado, então não vai atrapalhar a estética da sua casa. Ele tem outras funcionalidades também que permitem que você, por ele ser um microinversor e estar ali um a cada uma placa, um a cada duas placas, você consegue individualizar o controle daquelas placas. Entendeu? Você vê, por exemplo, aonde tem um defeito. Isso. Você consegue enxergar isso também no inversor string, tá? Mas você vai ver de forma mais isolada. Você consegue ver a geração placa a placa, entendeu? No inversor string você também consegue fazer isso. Em alguns modelos utilizando otimizador de potência, entendeu? Mas com o microinversor, geralmente todo microinversor é para já vir com essa particularidade que fica mais fácil de você monitorar. Só abrindo um adendo aqui para a audiência, para todo mundo que nos escuta, o otimizador de potência é como se você pegasse o melhor do mundo do inversor de string, que é esse que é a briga, que é o que você tem, e dos microinversores. Porque assim, o microinversor, apesar dele ter essa particularidade de estar no telhado, você não está vendo ele ali, existem alguns estudos, algumas particularidades de por ele estar no telhado, ele está embaixo da placa, então ele sofre mais ações ali de chuva, calor, não tem jeito, entendeu? A garantia dele é muito boa, provavelmente ele vai funcionar se for de uma marca boa, entendeu? Mas o inversor string, ele também é muito bem utilizado, ele tem as proteções que o microinversor tem, às vezes até algumas proteções a mais, entendeu? Só que ele fica de uma forma assim centralizada, ele fica em algum ponto da casa. A gente vai ter que colocar uma solução arquitetônica também. Exatamente. Assim, a gente pode colocar ele em algum ponto que não seja tão visível. É claro, a gente vai ter que respeitar distanciamento, a gente não pode tampar ele. Não pode tampar, a gente não pode ficar fechado, né? Não, por causa do calor. Obedecer todas as medidas de segurança. Tem que ter medidas de segurança. Afastamento, aterramento. E isso vai ser importante você ter uma empresa de qualidade para fazer isso, porque ele vai te indicar o que você vai fazer, entendeu? A gente já foi em muita casa, cara. WL Solar. Tem um outro detalhe aí também que acho que é importante que a gente citar. A maioria desses equipamentos, eles foram desenvolvidos em situação de ambiente padrão, 25 graus, a nível do mar e tudo. Só que a gente está no Brasil. É um país tropicalizado. Calor. Então, surreal. Diversos equipamentos desses, tem um dos maiores laboratórios hoje do Brasil de teste de inversor, microinversor, está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eles fizeram um estudo incrível, onde eles pegaram diversos fabricantes e nesses diversos fabricantes eles testaram na condição de temperatura brasileira e viram a performance caindo drasticamente em diversos equipamentos. É por isso que a gente sempre bate no ponto de qualidade de equipamento. Porque não adianta você pagar ali, mas você pague mais barato, ou até mesmo pague caro no produto, mas o produto não seja testado para a condição brasileira de operação. E o Brasil, por ser um país continental, ele tem uma diversidade de climas gigante, né? Nós estamos aqui a 1.000 metros, temperatura seca, né? Então lá no Rio Grande do Sul com chuva e umidade absurda. Exatamente. Dependendo do sal também. Sal, litoral. Pega Fortaleza ali, Praia do Futuro, por exemplo. Como é que faz? Caixa de alumínio. Fortaleza ainda está de boa, vai lá para Cuiabá. Calor, louco. Agora vamos dar a oportunidade deles fazerem o jabá, né? Lógico. Por que a VEG? Cara, por que a VEG? Porque é uma empresa que está no Brasil há muito tempo. É uma das maiores, é uma empresa brasileira, a gente fortalece o mercado brasileiro. É uma empresa que é uma das maiores empresas de capital aberto do país. Perfeito. Possui uma gama imensa de produtos e de mercados onde ela atua. Ela não está ali travada só no fotovoltaico. Sim. Exportadora de tecnologia. É exportadora de tecnologia. Exatamente. É uma empresa que está junto com a gente. Que, cara, precisou de garantia, eles estão juntos. Eles têm corpo de engenharia próprio que auxilia. Eles estão junto com a gente desde o início da WL Solar. Entendeu? A gente buscou a qualidade e eles estiveram juntos. Eu já, obviamente, sabia disso, mas eu estou dando a oportunidade dele dizer para a audiência o diferencial com certeza. Da VEG, né? E o fato, cara, disso ser uma empresa brasileira nos orgulha absurdamente, né? Porque quando se fala em fotovoltaica, todo mundo remete à China. VEG, exatamente o que você falou. Ela tira esse estigma, essa síndrome do vira-lata. Porque a VEG exporta mão de obra qualificada. Só para você ter uma noção, em termos de número, a VEG tem mais de 120 países. A VEG tem operação
em praticamente todos os... Pra dizer que Todos os continentes. Todos os continentes. Tem na Antártida, né? Mas enfim. A gente tem um cliente em Planaltina, que ele montou uma usina, né, para as padarias dele. Cara, tanto de cliente que vem dele, porque principalmente, velho, assim, não é nem falando mal, mas principalmente nesses locais mais de entorno, o pessoal abre as empresas, sai pegando dinheiro e some. Aí o pessoal fica todo mundo com medo, velho. Fica todo mundo com medo. Aí quando chega o cara, velho, que tem a usina funcionando, falando, velho, isso daqui. E nesses lugares tem muita empresa que fatura muito, velho. Mas Cristian, isso Cara, é uma experiência que nós, isso tá temos, cara. Diretamente ligado com o nosso mercado. Exatamente. O nosso melhor cliente é o cliente que vem. As nossas empresas são exatamente a tradução do que você está falando. A Guiar está com 42, a Êxito com 32 anos. Tá? E hoje o nosso marketing, na realidade, lógico, nós fazemos campanhas, tudo, mas assim, o boca a boca, ele é de um potencial e de uma firmeza absurda. 60% que a gente fecha é indicação, velho. Sabe? 60% que a gente E fecha. aí, isso tem tudo a ver com o teu pós-venda? Sim. Né? Porque é o comprometimento, o compromisso de longo prazo, né? Não é uma venda, são vários negócios. São vários. Né? Então, acho que é por aí. A gente costuma dizer que é o seguinte, né? A gente não tem clientes. A gente recebe um cliente e atende amigos. Não, hoje, cara, tá filmando? Tá filmando? Hoje a gente tem, eu não sei, que hoje a gente tem um... Não pode falar de política, não. Se eu tô fora, eu me abstenho disso daí. Hoje a gente tem um custo, cara, altíssimo com pós-venda. Pós-venda. Nosso maior custo hoje de gente é pós-venda. Mas vai ser o seu maior custo. Vai ser o teu maior ganho. É o que mais traz, captador de cliente. Hoje a gente não tem só uma venda, a gente tem relacionamento. Sim, exatamente. A gente literalmente a gente desenvolve No relacionamento momento com que o você nosso não cliente. vende equipamento, você vende solução, a solução ela é transitória. À medida que a vida do cliente vai evoluindo e você fornece solução, você sempre será fornecedor. E outra, que é um negócio legal, que muitas vezes a gente não valoriza, né? Não trata isso da forma como deve Não evidencia, né? tratar. Você, com a manutenção mensal, você está em contato com o seu cliente todo mês. Eu sempre estou em contato com ele, a gente sempre está em contato toda com hora. ele. É isso que a gente O busca seu fazer. potencial de indicação, ele é Ele é bem maior. absurdamente. Porque o cliente vai estar Porque sempre você lembrando criou uma da regra gente. de relacionamento com o cliente mensal. E, velho, quem valoriza muito essa parte de manutenção Quem precisa. quem precisa, quando a pessoa precisa, porque quando, por exemplo, quando chega um cliente, vamos supor, de tráfego pago, claro que a gente tenta qualificar, melhorar ali os anúncios, tudo, mas, cara, muitas vezes o cara, principalmente residencial, ele vai pelo preço, ele não tá nem aí. Ele quer o mais barato. Só que é o mesmo cliente que não compra da gente, que tá mais barato, daqui a pouco ele volta para corrigir. Aí eu falo, cara, por causa de R$1.000, um sistema de 20 mil. Cara, um sistema de 20 mil, o cara pagou 19, mas ele prefere pagar o de 19, que o material é pior. Mas aí é que tá, os nossos consumidores, e nós temos isso depois vem atrás. Infelizmente, e eu acho que o programa tem exatamente esse objetivo. O mote é esse. E você educar. É um mercado novo, cara. Exatamente. O pessoal tem que aprender a educar o nosso consumidor a consumir. E principalmente, ter o poder crítico de consumir o nosso serviço. Entendeu? Saber diferenciar uma VEG de uma empresa X. Porque o cara, ele não sabe. É importante dar essa consciência para o consumidor, que é o que nos diferencia. Sim. Porque nós mostramos a verdade. Então, esse compromisso de mostrar a verdade, pode ser até que ele resolva fazer com o X. Mas ele sempre vai ter uma referência ele de confiança. E, inclusive, esse é um dos nossos valores como empresa. A gente vende a real necessidade do cliente. Eu não vou vender um sistema maior, um sistema menor para ficar mais barato, um maior porque eu acho que ele vai ter que gastar mais comigo. Cara, a gente não faz isso. Trazendo para o nosso mercado, é muito isso que o Alexandre falou e vocês traduziram muito bem. Muitas vezes, cara, a gente perde uma captação no primeiro momento porque a gente dá para o cliente o preço real do imóvel. Exatamente. Então, no primeiro momento, eu desagrado ele. Por quê? Porque tem outros 3, 4, 5 players de mercado que estão também avaliando para ele e vão dar o preço para captar o imóvel. Só que ele não está contando para o cliente que ele vai iludir ele durante 6 meses. Que quando for vender vai estar mais barato. Ele não vai levar ninguém lá, ou quem ele levar eventualmente vai fazer uma proposta. A gente perdeu 6 meses. Porque muitas vezes Então, muitas vezes a gente cria Sim. uma certa Perfeito. antipatia com o cliente no primeiro momento,
Porque nós estamos ali, cara, para falar a verdade para eles. Sim. Porque é o seguinte, mesmo aqueles caras falam, olha, eu não tenho pressa, eu não quero vender, nem nada disso. A partir do momento que você fala um preço para ele, ele tá com expectativa. Ele vai começar a fazer plano, cara. Ele quer. A gente tem um caso E se curioso. frustrar esse plano, é muito ruim. É muito. E esse impacto, realmente, que às vezes pode parecer negativo no primeiro momento, mas que a médio e longo prazo se torna positivo, porque você trouxe a realidade para o cliente, torna a fidelização dele. A gente tem um cliente de uma granja que ele tinha toda a parte elétrica de entrada fora de norma. Então a gente chegou lá e falou... E não por culpa dele, porque Isso. pela SEB podia e na Podia, Neoenergia alterou tudo, mas ele Entendeu? queria instalar um sistema fotovoltaico. Acabou que no primeiro momento ele não prosseguiu as negociações conosco, mas na semana seguinte o pessoal da Neoenergia chegou lá, né? É porque eram vários relógios separados, Isso. entendeu? Na mesma granja. Podia fazer aquilo na época da SEB, quando mudou para a Neoenergia, eles falaram, não, tem que ser só uma. Só que antes da Neoenergia ir lá, eu tinha ido lá oferecer um orçamento para ele. Quando eu cheguei para oferecer o orçamento, ele falou, não, mas eu tenho um pessoal aqui que ofereceu para instalar um sistema em cada relógio, vai ficar mais barato, bota um em cada nome, a conta de luz, não sei o que. Eu falei, cara, a gente não faz isso. Se você quiser fechar com ele, você pode fazer, mas tem o risco do pessoal, depois que o sistema estiver funcionando, estiver fiscalizando, cancelar a sua conexão. Você vai perder o dinheiro do sistema que você investiu, você vai pagar uma multa, você vai ter que regularizar toda a entrada. É mais fácil você montar um sistema já certo, regulariza tudo a entrada, monta um sistema abastecendo todo o complexo ali da granja e cara, você não vai se preocupar com nada, velho. Não vai ter problema nenhum. Na outra semana a Energia foi lá e queria multar ele porque tinha um monte de medições. Aí ele falou, foi na mesma semana, ele me ligou, Christian, vem cá, vamos fazer, fechou. Mas você vê, surreal. Ele teve que bater cabeça para poder acreditar naquilo que você estava falando. Mas é porque assim, o pessoal não... As outras empresas, ao invés de explicarem para ele, estavam querendo fazer o errado, entendeu? Aí o cara fica balançado na cabeça. O cara tá querendo só ganhar o dinheiro. Porque na realidade, porque ele cria uma objeção, porque ele cria uma pseudo-verdade, né? Sim. Então ele criou um mundo de fantasia que... E na Ele verdade quer acreditar naquilo não que sabe a entendeu? regulação, não sabe o custo, não sabe o custo do erro. Perfeito. Entendeu? Então assim, ele só reagiu porque doeu. Ele só reagiu porque doeu. E aí é que está a importância do trabalho que a gente faz e o que dá longevidade às empresas, todas as empresas que sentaram aqui com a gente, é exatamente isso. Tiveram longevidade por quê? Porque agiram com ética, agiram com transparência. Sem se importar se entregaram ganhar o sem contrato se ou não. importar. Lógico, lucro é importante? Sim, lógico claro, que é. não tem como ser hipócrita. Entendeu? Agora é o seguinte, mas não é tudo. Não é tudo. Porque é o seguinte, lucro a longo prazo é conquistado na confiança. E lucrar a curto prazo fora da confiança, uma hora você se quebra. Aí não adianta nada. São empresas vagalumes que vocês tiveram agora. Sim. Né? Um monte de empresas que E você não retém pagou. o cliente ali, né? Você vendeu, acabou, pronto. Mas tá melhorando. Graças a Deus tá melhorando. Galera, posso? Pode. Tranquilo. Quero agradecer a vocês, foi muito legal. Pena que o tempo é pequeno. Vamos marcar o próximo. Pena que você tem um compromisso. Pena que eu tenho um compromisso. Médico. Mas, cara, quero encontrar vocês de novo. Pô, foi um prazerzão, nem que seja para tomar uma cerveja. Com certeza. Whisky, né, melhorzinho. Né, mas, cara, muito bom. Tem muito assunto ainda pela frente. Eu acho que a gente tem muito... A gente pode aprofundar muito mais. Eu acho que a gente pode entregar muito mais para o usuário, para a nossa audiência, porque o programa fica gravado e vai... chegando na casa das pessoas devagarinho e essa matéria que a gente está discutindo ela é perene, né? Sim. Ela não é uma notícia, ela não é um flash. Isso as pessoas vão utilizar no futuro e acho que dá para a gente fazer um segmentadozinho aí de explorar casa, explorar comercial, dá para fazer uma brincadeira bem legal. Christian, quero agradecer vocês, cara, muito bom, papo leve, papo gostoso de falar, né, de conversar. Com gente boa, velho. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, cara. Foi assim, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom mesmo conversar com vocês. E espero que tenham outras aí. A gente está à disposição. Aqui vocês estão... Tá em casa. Bom demais. Obrigado, gente. Estar aqui com vocês. Obrigado aí pela receptividade, toda a equipe técnica aí, a audiência. Esperamos nos encontrar novamente aqui na casa. Em casa. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Deixa eu bater a promoção. Tem promoção. Para quem vier do podcast Tá em Casa e com o cupom Tá em Casa, sem se preocupar com a conta de luz,
a gente vai oferecer um desconto de 5% na instalação do sistema fotovoltaico. É um descontão para quem o preço do sistema fotovoltaico. Ou então um ano de manutenção grátis. Perfeito. Isso daí a gente vai fornecer para a audiência. Legal.